Pausa aqui. Boa tarde aos alunos do 7º ano da Escola João Ponce de General Carneiro. Hoje é um dia muito importante, porque hoje é dia de ProERD, é dia de aprendermos a fazer melhores escolhas para as nossas vidas. E estou muito feliz com a participação de vocês, estou sentindo falta de alguns alunos. Vocês, né? Vamos convidar os coleguinhas para estar retornando, porque as aulas do ProERD é muito importante para vocês, tá? Hoje nós vamos fazer a lição 3. Os alunos que ainda não pegaram o material, vamos providenciar, né, Clarice? Você falou que tá aqui em Barra do Garças, Clarice? Não, eu tô aqui no General, eu vim para cá hoje. Ah, sim, então vai na escola, Clarice, busca o livro, porque sem o livro é difícil acompanhar, porque a gente precisa fazer atividades no livro, tá bom? Tá bom. Eu vou lá amanhã. Isso. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Meu perfil Joia. é Clara, não sei porque é o nome da minha filha, mas não sei como mudar, mas sou eu que estou aqui, viu? Ah, sim. Eu achei que Tudo eu bom? perguntei se era aluna e eles falaram que sim. Falei, uai. Não, porque eu estava sem som, não estava te ouvindo, mas aí depois eu recuperei aqui alguma coisa, estava dando errado, não estava te ouvindo. Eu também Mas hoje eu estamos aqui. iniciei a aula sem som, já estava nervosa É, porque não estava conseguindo consertar o som, mas eu acho que é algum problema no meu fone. Vou ter que providenciar um novo. Então, Oi, hoje nós vamos. Clarice, Oi, Isso. tudo bem? tudo. Só falta o Matheus ligar o vídeo. Matheus, estou te esperando, viu? Então, hoje nós vamos Matheus, falar de um tema muito importante. No ProERD, nós estamos falando sobre o programa Caindo na Real. Então, nós vimos na primeira lição que cada letra dessa tem um significado. Então, R tem o significado de recusar, o E, explicar, o A, abster-se e o L, livrar-se. Então, essas são estratégias para você ficar livre das drogas, para você se manter longe das drogas. Então, cada aula nós vamos falar sobre cada uma dessas estratégias. E hoje nós vamos falar sobre conflitos, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Se, porventura, vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falam, tá? Para eu verificar o que eu posso fazer. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Essa aqui é a aula do... Só um momentinho. Então, nós vamos falar sobre comunicação e conflito. Antes, nós vamos falar sobre concordar em discordar. O que é concordar em discordar? Algumas escolhas que fazemos não são bem aceitas por outras pessoas, e não há nada de errado nisso. Então, somos pessoas diferentes, graças a Deus, né? Então, a Clarice gosta, por exemplo, vamos imaginar que a Clarice gosta de manga, e eu não gosto de manga, né? Então, eu tenho que aceitar, né, que a Clarice gosta de manga. Problema dela, se ela gosta de manga, né? Eu não gosto. Então, como reconhecer a opinião de outras pessoas sem necessariamente concordarmos com ela? Então, usando esse exemplo que eu dei da Clarice gostar de manga, né? Então, eu preciso
aceitar a opinião dela, né? Mas eu posso discordar também. Mas mesmo discordando, eu preciso aceitar. O que quer dizer isso? Hoje em dia, as pessoas, não, como que eu posso dizer? O diferente não é tão aceitável. Por exemplo, na escola, né? Quando entra um aluno que tem outra opção sexual, por exemplo, já começa o bullying, né? A gente deixa aquele aluno lá de escanteio porque ele é diferente da gente. Então, a gente não pode fazer isso, né? A gente precisa respeitar a opinião dele. Então, se ele tem essa opção sexual, né? Eu preciso aceitar sem necessariamente concordar com ele. Eu não vou mudar a minha opinião, mas eu preciso aceitar a opinião dele também. Continuando. Vocês já tiveram conflitos com pessoas que possuíam opiniões diferentes das suas? E aí, Clarice, você já teve conflito com alguém porque possuía uma opinião diferente da sua? Não. Nunca? Na escola, nunca? Então, às vezes, né? Principalmente na escola acontece isso. O coleguinha tem a opinião diferente da nossa e começam os conflitos, né? Por exemplo, na aula de educação física, eu quero jogar futebol e o meu colega quer jogar vôlei. Então, já começa o conflito, né? Porque toda vez você joga futebol e agora a gente quer jogar um jogo diferente, você não deixa. Então, esses são os conflitos, né? Por causa de opiniões diferentes. O que acontece muito também, eu torço para o time do Corinthians e o Matheus, por exemplo, torce para o time do Flamengo. E aí o Flamengo venceu o Corinthians. Aí já começa aqueles conflitos, né? O meu time é melhor que o seu time é perdedor. E aí começa aqueles pequenos conflitos por causa de opiniões diferentes. Vocês já passaram por situações em que sentiram como se suas opiniões não fossem aceitas? Então, vocês já passaram por alguma situação que a opinião de vocês não foi bem aceita? Matheus, liga o áudio, Matheus, e o vídeo. Gente, quem entrou agora tem que ligar o áudio e o vídeo, viu? Já aconteceu com você, Matheus, da sua opinião não ter sido aceita? Acho que sim. E o que você fez? Você respeitou a opinião do outro ou você ou teve um conflito? Fiquei quieto, né? Ficou quieto, né? E você, Clarice, já passou por essa situação da sua opinião não ter sido bem aceita? Sim. Sim? Você respeitou a opinião dela ou começou algum conflito? Respeitei. Gente, em casa também acontece isso, né? Com os nossos pais. Às vezes os pais têm uma opinião, né, para vocês, querem que vocês sigam um determinado caminho e vocês querem seguir outra direção, né? E aí acontece os conflitos, né, de opiniões diferentes. Como que a gente pode lidar com esses conflitos? É o que nós vamos aprender hoje. O que vocês pensam que a frase concordar em discordar significa? Então, concordar em discordar significa não concordar com alguém e não ter problema em relação a isso. Por quê? Porque as opiniões são diferentes e nós devemos respeitar essas diferenças. Então, concordar em discordar é isso. É a gente saber que todos somos diferentes, por isso que nós temos opiniões diferentes. E isso é bom, né?
Já pensou se todos fôssemos iguais, pensássemos do mesmo jeito? Então, não existiriam, né, coisas novas, descobertas. Então, as descobertas existem porque existem opiniões diferentes. Então, a gente precisa aceitar a opinião do outro, né? Respeitar a opinião do outro e continuar com a sua opinião, manter a sua opinião. Certo? Se alguém quiser falar alguma coisa, é só me chamar. Nós vamos aprender sobre o modelo de tomada de decisão PROERD. O que é o modelo de tomada de decisão PROERD? Então, no PROERD, no 5º ano, nós trabalhamos esse modelo de tomada de decisão PROERD desde o primeiro encontro. Então, no 5º ano também é feito 10 encontros e no 7º ano é como se fosse um reforço, né, do PROERD. Infelizmente, vocês não tiveram PROERD no 5º ano, porque ficou algum tempo sem ter o PROERD em General Carneiro. Mas os alunos que tiveram PROERD o ano passado, no 5º ano, no ano que vem, no 7º ano, vai ter novamente o PROERD. Então, eles aprendem sobre o modelo de tomada de decisão PROERD. E esse modelo, ele é muito importante. Tem no livro de vocês. Quem está com material aí pode pegar, lá na página 8. Esse modelo, ele nos ajuda a pensar nas nossas decisões, né? Como? Então, eu vou colocar aqui e nós vamos falar parte por parte. Então, o primeiro passo é o defina. Então, o que é o defina? Eu vou pensar se o que está acontecendo comigo é um problema, um desafio ou uma oportunidade, né? Por exemplo, eu recebi vamos imaginar que o Matheus... Matheus, você tem quantos anos? 14 ou 13? 14. 14. Vamos imaginar que o Matheus, com 14 anos, ele recebe uma proposta para ir trabalhar na fazenda. Então, o Matheus vai ter que abandonar a escola e ir trabalhar na fazenda. Então, ele vai pensar, né, nessas perguntinhas aqui, ó. Quais são meus riscos? Quais as pressões sobre mim? Devo evitar me arriscar? Então, o Matheus vai pensar se essa situação que está acontecendo com ele é um desafio, um problema ou uma oportunidade. Então, ele vai ter que pensar, será que vai valer a pena abandonar a escola? Será que eu estou preparado com 14 anos para começar a trabalhar, né? Será que vai valer a pena ficar longe dos meus pais e ir para um lugar desconhecido? Então, tudo isso a gente tem que pesar, né, Matheus? E analise. Nós precisamos analisar as nossas opções. Então, nesse exemplo que eu dei para o Matheus, né? Ele tem 2 opções: ir para a fazenda ou continuar na casa dele, estudando, né? Buscando um futuro melhor através dos estudos. Então, ele vai ter que fazer uma escolha. Então, uma analise é as escolhas que nós devemos fazer. E tudo na nossa vida tem uma escolha boa e uma ruim. Então, a gente tem que pensar muito antes de fazer uma escolha. E esse modelo de tomada de decisão, ele ajuda a gente a escolher a melhor escolha. Então, quando a gente responde essas perguntinhas aqui, ó, quais são as minhas opções? Igual eu falei, ir para a fazenda ou ficar em casa e continuar estudando, né? E buscar um futuro melhor através dos estudos. O que eu posso fazer? Qual será a melhor estratégia real nessa situação? E como posso fazer isso? Então, tudo que vocês forem fazer, analise as diferentes opções. Por quê? Para a gente não se arrepender, né? Amanhã a gente se arrepender. Por exemplo, muitas pessoas, elas abandonam a escola bem cedo para começar a trabalhar. E quando chega num certo ponto da vida, elas se arrependem. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu teria terminado meus estudos, né? Feito uma faculdade.
Porque quando a gente mora com os pais, é mais fácil a gente estudar, né? Porque os pais, eles dão aquele suporte financeiro. E quando a gente tem que morar sozinho, né? Cuidar da nossa própria vida, fica mais complicado estudar. Então, por isso que a gente orienta, né? Aproveitem enquanto vocês podem, estudem, pensem numa faculdade para vocês fazerem, porque hoje em dia não tá fácil conseguir emprego, tá, gente? Então, às vezes a pessoa consegue emprego e por qualquer motivo ou outro é mandado embora, porque é um serviço que não tem instabilidade. O que é estabilidade? Por exemplo, eu sou concursada. Quando a gente é concursado, é mais difícil a gente perder o emprego. Não vou dizer que a gente não perde, mas só se você fizer alguma coisa muito errada. Mas você tem uma estabilidade, né? Nesse período de pandemia, eu mesma não precisei me preocupar com o meu dinheiro. Todo mês, meu dinheiro estava ali na minha conta. Infelizmente, algumas pessoas, por causa da pandemia, elas perderam o emprego, né? Foi ficando difícil para o patrão e teve que ser mandado embora. Então, tudo isso a gente tem que analisar. O que eu quero ser quando eu crescer, né? E onde eu vou trabalhar? Onde que eu vou ter mais facilidade? Então, tudo isso vocês têm que analisar. Continuando o modelo de tomada de decisão PROERD, o terceiro passo, atue. Depois que eu analisei as minhas opções, eu vou tomar uma decisão. Então, vou responder essa perguntinha: qual a melhor estratégia na minha situação? O que posso dizer ou fazer nesta situação? Então, o terceiro passo do modelo de tomada de decisão é você tomar a sua decisão, você atuar, fazer a sua escolha. E o último passo é o avalie. Eu vou avaliar se a minha decisão foi boa. Por exemplo, no exemplo que eu dei do Matheus, né? Vamos imaginar que o Matheus ele decidiu continuar estudando, né? E deixar o serviço para mais para frente. Então ele vai avaliar, será que essa decisão foi boa? Será que eu tomaria essa decisão novamente? Será que eu vou me arrepender, né? Eu estou feliz com essa decisão que eu tomei? É o avalie. Há alguma dúvida? Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Vamos providenciar o material para a gente colocar as nossas tarefinhas em dias, tá bom? E até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Até a semana que vem.